Francisco Trincão, porque Fabrício Romano deu conta de que Francisco Trincão vai jogar no Al-Ahly. Já existem negociações avançadas para que Francisco Trincão saia do Sporting. Estão em andamento essas conversas. E diz também Fabrício Romano que o jogador está aberto a essa transferência e que o valor pode rondar os 50 milhões de euros, ou seja, está dentro dos valores que o Sporting também tinha definido para vender Francisco Trincão, que assim pode mesmo ir para a Arábia Saudita. Zé, sabendo-se aquilo que se sabe neste momento, parece que pode ser um bom negócio para todas as partes? A mim parece-me, antes de tudo, que o Sporting vai mesmo fazer... A palavra é um bocadinho contundente, mas na prática acaba por ser isso, se isto se confirmar, o desmantelamento de uma estrutura de 5, 6 anos. Porque Pedro Gonçalves, enfim, é tido como mais ou menos confiável que vai sair também. E não nos podemos esquecer que o meio-campo do Sporting provavelmente sai todo, à exceção de João Simões, que está lesionado. Diz que Bragança não renovará e que irá sair, Morita já saiu e Yulman está a caminho do Atlético de Madrid. Aqui já estamos a falar de 5 jogadores. E 5 jogadores que já vêm de há muito tempo com a equipa. Uma equipa ganhadora, uma equipa que foi 2 vezes campeã nacional durante esse período de tempo. Em alguns casos, alguns deles foram tricampeões. O caso de Pedro Gonçalves, por exemplo. E é bom não perder este visto, independentemente do facto do Sporting estar a contratar aparentemente bem, estar a gastar muito dinheiro e estar a precaver em antecipação justamente algumas saídas que irão acontecer. Francisco Trincão é um jogador com um passado notável ao serviço do Sporting, um desequilibrador, um jogador que quando chegou, até por força das experiências não muito bem sucedidas a nível internacional, não tinha a consistência nem de perto nem de longe que tem hoje. Tornou-se um jogador absolutamente nuclear no Sporting, um jogador de grande qualidade técnica, um jogador super elegante, super inteligente, um pé esquerdo notável. Evidentemente que é uma grande baixa, representará com certeza uma receita muito importante para o Sporting, mas creio que é mais ou menos líquido dizer nesta altura, Mariana, que o Sporting que nós conhecemos até ao final da época passada é um Sporting que chegou ao final de um ciclo e que esse ciclo está a ser claramente assumido pela administração, com compras com valores muito elevados. Ainda há pouco estávamos a falar nos 20 milhões que o Benfica está na disposição de pagar por qualquer um dos alas de quem se tem falado nas últimas horas. O Sporting já fez uma contratação de 30 milhões, Salazar, no mercado interno, coisa que nunca aconteceu, é inédito no futebol português, recorde. Estou a falar de transferências interclubes nacionais. E também não foram baratos. Doumbia, Anderson, o Altimira, e vamos ver que mais jogadores é que irão a chegar. Mas, designadamente, em relação ao Trincão, não há dúvida, acho que não há duas opiniões. É um jogador de elevadíssima categoria que, evidentemente, vai deixar uma vaga que não será fácil de suprir. Mas isto em futebol é assim, quer dizer, sai um, entra o outro. Quando saiu o Gyökeres, toda a gente pensava que o desgraçado, o avançado que viesse, ia carregar uma cruz da qual nunca mais se libertaria, ficaria marreco para toda a vida com o peso da cruz, e não foi nada disso que aconteceu, porque Luís Soares marcou mais golos do que Gyökeres, claramente muito mais golos do que Gyökeres no Arsenal, e passado poucos meses já ninguém se lembrava de Gyökeres. Portanto, as coisas em futebol sucedem de forma muito dinâmica e muito rápida. Agora, não deixe de registar, só para fechar a minha resposta, que o Sporting vai mudar mais de meia equipa. E isso, obviamente, é uma situação que engloba algum risco, sem prejuízo dos jogadores que chegam a serem bons, mas uma coisa é serem bons, outra coisa é pegarem destaque e apresentarem imediatamente serviço. Vê aquilo que se passou no Benfica na época passada, com alguns jogadores que chegaram caro e que demoraram muito tempo a adaptar-se e mostrar serviço, e alguns deles até nem o chegaram a fazer. No caso de Barrenetxea, por exemplo. No caso de Rios, creio que melhorou, claramente. Sudakov também foi o que foi, vamos ver esta temporada. E por isso esse risco também existe no Sporting, claramente. E vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, Mário, mas ainda sobre a transferência de Francisco Trincão, achas que é de alguma forma surpreendente? Porque inicialmente falava-se que Francisco Trincão queria jogar em Inglaterra e até se chegou a falar de clubes que podiam estar interessados.
Não sei se foi da convivência também com alguns jogadores que jogam na Arábia Saudita, mas acabou aqui por mudar de ideias e por estar receptivo a esta saída que, segundo explica o Fabrício Romano, está muito perto de acontecer para o Al-Ahly. Mariana, acima de tudo, aquilo se nós agora começarmos a juntar as peças que temos em nosso poder, a gente vai perceber que provavelmente Francisco Trincão terá um acordo parecido com o de Yulman ou com o de Gyökeres para sair do Sporting. A contratação dos... Sim, é uma informação ou uma leitura? Não, é também, porque repara, se nós começarmos a juntar as peças... Será que o Pedro Gonçalves também tem? O Sporting, já são muitos. Pois, não, aqui a questão, mas eu aí também digo já aí outra coisa, que é, a ideia que me dá é que Trincão renovou há não muito Sporting, tempo, se bem me lembro, não é? Tu sabes qual é o problema de uma renovação? É que o Trincão já estava no teto salarial. E, portanto, o teto salarial com a renovação voltou a subir. No próximo ano ia subir outra vez. No outro ano a seguir ia subir outra vez. E ficava com um ordenado incomportável para uma equipa portuguesa. E, portanto, eu começo a achar que há esse acordo por uma razão muito simples. A juntar as peças. Contratação de Zalazar, 30 milhões, grande investimento, numa altura em que não se falava na saída de ninguém da frente. O que deixa logo aqui... Estou-se aqui a precaver para a saída de alguém. Ok. Depois, o investimento logo comprar antes do Campeonato do Mundo. Aquela pressa toda. Dá-me ideia, eu agora a juntar estas peças e a perceber que também há um mercado saudita, eu começo a ver que isto, se calhar, isto já estava a ser cozinhado já há algum tempo. E se calhar os tais 50 milhões de euros, que é uma boa verba, porque o Sporting, repara, o Sporting contrata Trincão ao Barcelona numa fase inicial por empréstimo e depois acaba por ficar com o passe, recupera o jogador, que estava perdido praticamente no Barcelona, ordenado altíssimo, porque era um vencimento que também já tinha no Barcelona. O Sporting consegue o recuperar e agora a venda-lo por 50 milhões, o que é que o Sporting vai fazer? Já retirou o benefício desportivo, 3 títulos, salvo erro, a dupla e aquele do primeiro de Ruben Amorim. O Bi Nessa época não tenho a certeza que já estivesse. Eu não sei se estava ainda. No Sporting, creio pois, que chegou mais tarde, mas pelo menos bicampeão é de certeza, não é? Repara, tirou o benefício desportivo, o cavalgar da massa salarial já estava altíssima e, portanto, acaba por resolver aqui um problema também e o jogador segue a vida dele e o Sporting vai seguir a sua. O Sporting está numa encruzilhada e aqui é que entra depois a possível saída também de Pote e a saída a tal revolução meio silenciosa, mas que começa a ser cada vez mais efetiva, que é, não nos vamos esquecer que o Sporting a época passada não ganhou nada. O Sporting perdeu a final da taça com o Torriense. Estes super craques que o Sporting tem e que foram massacrados, e Trincão, eu não quero ser injusto com Trincão, nem, por exemplo, nem com o Luís Soares, que andaram a jogar muito mais do que qualquer um dos outros, porque os seus, quem os podia render estava lesionado, Ioannidis, e não havia ninguém ali para Trincão. Trincão foi pau para toda a obra, todos os outros se lesionaram e ele não se lesionou. Não quer ser injusto com Trincão, mas a verdade é que o Sporting tem que pensar que aquela derrota com o Torriense na final da taça, que custou 2 troféus, um imediato que foi a Taça de Portugal e o outro que era a possibilidade de poder disputar ou não a Supertaça. E, portanto, nós estamos aqui perante uma situação e eu acho que aqui é que está o problema. E acho que Rui Borges, se calhar, percebeu que havia aqui um ciclo. Havia jogadores que, se calhar, ainda não se identificavam, se calhar, tanto com Rui Borges, até porque tinham um passado com Ruben Amorim, e que, portanto, agora é a altura de ter os jogadores à sua medida. Não há dúvida que aquilo que Rui Borges está a fazer, e o Sporting, é arriscado. Menos arriscado para Frederico Varandas, porque vem das conquistas. Agora Rui Borges a dispensar estes jogadores com provas dadas, porque repara, o Sporting compra o Trincão, não pagou 50 milhões de euros pelo Trincão. Mas vai vendê-lo. Não, mas vai vendê-lo por 50 milhões. Paga tudo. E até creio que comprou depois uma parte adicional do passe. Do passe, foi isso que foi fazer. Conclui. Não, mas isto para dizer o quê? O Sporting, eu acho que os clubes portugueses têm que ser assim. Ou seja, renovou o contrato, ficou, agora sai, entram 50 milhões de euros, o Sporting pode ir outra vez ao gabinete de prospecção, vai à procura, vai deixar crescer Zalazar, que quando o vender por 50, o lucro já é só 20 porque já pagou 30. Mas se calhar Zalazar já chegará já para essa... Mas eu acho que foi isso. Para ocupar essa vaga, não é? E por isso é que eu te digo que provavelmente Trincão teria o tal acordo com Frederico Varandas, idêntico a Gyökeres e provavelmente Yulman. Porque a verdade é que Trincão também chega a um ponto que percebe que vai ganhar muito mais para fora. E tem essa oportunidade de ganhar para fora. E se calhar Trincão, na fase da vida em que está agora, já jogou no Barcelona, já jogou no Sporting, já somou títulos. Tem agora uma oportunidade agora de encher a conta bancária
e comprar produtos para arranjar o bigode. Agora, ele tem essa oportunidade e, portanto, é isso que nós temos que respeitar também o próprio jogador, que pode estar a pensar agora a longo prazo para a sua reforma, para aquilo que vai ser o fim da sua carreira. Provavelmente esperou que surgisse uma oportunidade de Inglaterra, que havia esse desejo efetivo, não aparecendo, sejam os Chadiltas, sejam quem for. A verdade é que vamos ter Trincão. Recordo também para quem agora nos acompanha que revelámos há pouco em primeira mão esta notícia de Fabrício Romano de que há negociações avançadas entre o Sporting e o Al Ahly para Francisco Trincão se mudar para o clube saudita. Diz também Fabrício Romano que o valor pode ser feito a transferência pode ser feita por um valor a rondar os 50 milhões de euros, que é o valor, ou está dentro da margem de valores que o Sporting cria para esta venda de Francisco Trincão. Também aqui avançámos a informação ainda antes desta notícia de que Francisco Trincão estava agora já receptivo a poder mudar-se para a Arábia Saudita, que era um cenário que inicialmente não cogitava porque queria mudar-se para Inglaterra, e as peças acabaram mesmo por se juntar e por isso esta transferência poderá aqui estar iminente. Estamos também, recordo, a ver imagens do treino de hoje da Seleção Nacional, aqui também com grande destaque para Francisco Trincão. É um dia que pode ser marcante, certamente, para o futuro dos jogadores. E há pouco o Mário até avançava a possibilidade de que Frederico Varandas tivesse, no fundo, feito um acordo com Francisco Trincão, à semelhança do que fez com o Yulman esta época e com Victor Gyökeres na época anterior. Achas que foi isso? Ou este desgaste foi-se fazendo sentir ao longo da época e teve o apogeu também na final da Taça de Portugal, que se percebe que gerou ali também um momento de alguma tensão com adeptos e com a direção, porque Frederico Varandas, quando falou, acabou por também mandar alguns recados para dentro. Eu ia falar nisso justamente. Acho que tocaste no ponto certo, sem prejuízo daquilo que o Mário disse poder fazer sentido. Ele também não disse que foi isto. É uma ideia que o Mário tem, que eu acho que é plausível. Sim, claro. Mas eu acho que sim, acho que tens razão. Eu acho que o final de época do Sporting acabou por precipitar esta situação. Ou seja, provavelmente ela já estaria a ideia a germinar em cabeça de Frederico Varandas. E Francisco Trincão foi um dos mais visados pelos adeptos naquele momento em que deste a tribuna. Não? Exatamente. Mas eu não me estou a referir apenas a Trincão. Eu estou a referir à revolução silenciosa, que acho que é uma boa qualificação, que o Sporting está a empreender. Provavelmente a ideia já estaria a germinar na cabeça de Frederico Varandas, deste ponto de vista. Quer dizer, é normal, isso acontece em qualquer equipa. Uma geração ganhadora, a partir de determinada altura, as coisas já não são as mesmas. Porque os próprios jogadores têm uma tendência para se acomodar à situação quando ela é arrastada no tempo. Não tem nada a ver com a qualidade deles. Mas provavelmente, em relação a alguns deles, estará na hora de olharem para outros desafios na sua vida e na sua carreira. E acho que a forma penosa como o Sporting terminou a temporada, com a tal derrota frente ao Torriense, que é de facto, não há outra forma de avaliar as coisas, quer dizer, temos que aplaudir de pé o Torriense. Eu estive lá no Estádio Nacional e tive a oportunidade de verificar a forma como o Torriense lutou bravamente por algo que praticamente toda a gente considerava impossível. A festa enorme que as agentes de Torres Vedras fizeram nas bancadas do Jamor e na cidade também. Mas, quer dizer, não há outra forma de avaliar isto que não seja aquilo que vulgarmente em futebol se chama de escândalo. Foi um escândalo. O Sporting perder uma final de taça contra uma equipa da segunda Liga, que esteve prestes a subir à primeira, como sabemos, disputou o play-off, mas de tal forma é um escândalo que é inédito na história do futebol português em quase 100 anos de competição da Taça de Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, em cima de uma época na qual o Sporting não ganhou nada e que acabou, apesar de tudo, por acabar, enfim, melhor do que eventualmente poderia ter acabado, e estou-me a referir ao campeonato, não fosse o Benfica ter devolvido ao Sporting o segundo lugar que foi conquistar a Alvalade em confronto direto. Então aí teria sido o fiasco total. Quer dizer, começou a perder a Supertaça, acabou a perder a Taça de Portugal, na Taça da Liga foi o que foi, e no campeonato conseguiu, in extremis, chegar ao segundo lugar e, por consequência, à Liga dos Campeões. Eu acho que tudo isto, este cocktail,
deve ter acionado os alarmes na cabeça de Varandas, que já tinha pensado, seguramente, em remodelar uma geração ganhadora no Sporting, que ao fim destes anos todos, provavelmente já não teria o mesmo punch, a mesma fome. E desse ponto de vista, e também aquilo que o Mário disse em relação aos salários, Trincão tinha renovado há pouco, é um dos jogadores mais bem pagos do futebol português, o jogador mais bem pago do Sporting. É sempre a somar, é sempre... E portanto, considerando tudo isto, eu penso que Frederico Varandas terá decidido, mais do que Rui Borges, é a minha opinião, Mário, acabou, está na hora, vamos mudar. Mas com acho os que o riscos Borges inerentes. também foi um elemento, porque o Mário também levantou a questão de estarmos a falar dos jogadores, Pedro Gonçalves, Trincão, que foram, lá está, vencedores com Ruben Amorim, também E chegaram com a ele vencer com Rui Borges, mas não foram escolhas de Rui Borges. Certo. Achas que isso pode também ter peso? Se fosse Ruben Amorim, por exemplo, achas que esse fim de ciclo se colocava da mesma maneira? Eventualmente. Olha, o ciclo de Ruben Amorim chegou mais cedo, Sim. não é? Por exemplo, não é? Ele também acabou por olhar para outros desafios na sua carreira. E no caso dele, até foi, enfim, com 3 ou 4 meses de temporada e acabou por sair em cima do bicampeonato, como sabemos. Eu acho que no caso de Rui Borges não é por não serem jogadores dele. Eu acho que o Rui Borges até tem que estar muito agradecido a estes jogadores pelo facto de o terem ajudado a ganhar um campeonato e uma taça de Portugal. E foram importantíssimos. Portanto, desse ponto de vista, eu acredito que tenha sido mais uma decisão da administração, sem prejuízo, obviamente, de consultar o treinador tem que ser consultado, mas eu creio que a decisão vem mais de cima. O Sporting chegou à conclusão de que este ciclo terminou. E, em função da grande liquidez que a Tessante acumulou, com vendas que fez, com receitas de Liga dos Campeões, com uma boa gestão financeira que tem tido, isso é absolutamente indiscutível. O Sporting, aqui há 7, 8 anos, as pessoas talvez já não se lembrem disto. O Sporting, há 7, 8 anos, via-se aflito para comprar um jogador assim mais carinho. Sim. Não é? E vendia mal. Exatamente. Chegou a vender para pagar salários. Exatamente. Que é uma coisa... É preciso dizer que o mandato de Frederico Varandas operou também ele uma revolução no Sporting. Portanto, ele de revoluções já tem alguma experiência. E por isso acho que tudo isto que o Sporting tem estado a fazer no mercado, gastar 82 milhões até agora, creio eu, que praticamente tem jogadores de meio campo, é uma antecipação daquilo que vai acontecer, provavelmente a seguir ao Campeonato do Mundo, nas próximas semanas. O Sporting provavelmente irá libertar Francisco Conceição, Pedro Gonçalves, já perdeu Kenda, já perdeu Morita, vai também transacionar Yulman e em relação a Inácio Diomandé, até agora não há grandes notícias, embora já tenha havido alguns rumores, mas, enfim, o Sporting também não pode vender a equipa toda, independentemente dos jogadores que esteja a contratar. Eu acho que o único risco, que não é pequeno, é, independentemente da qualidade dos jogadores que estão a chegar, quer dizer, é mudar mais de meia equipa. Quer dizer, são rotinas, são automatismos, são situações em que os jogadores jogam de olhos fechados, que acabam, terminam, com a saída destes jogadores todos, e há que refazer todo um trabalho. Vale ao Sporting o facto de ter um treinador que já vem, já vai para a 3ª temporada, quer dizer, 2,5, chamemos-lhe assim. Mas o próprio treinador tem aqui uma situação de risco potencial em cima da sua cabeça. É que as coisas são como são, não é defeito, é feitio. Rui Borges é um treinador que fez um trabalho magnífico no Sporting quando conseguiu ser campeão e ganhar a taça. No ano passado não ganhou nada, mas também não me esqueço que o Sporting jogou o melhor futebol que se viu em Portugal. Agora, isso não chega, quer dizer, em termos de títulos, em termos de conquistas, realmente a época foi não ganhou nada, é verdade. E concluiu-a e culminou da forma que foi feita a Torriense. 3 semanas depois, creio que foram 3 semanas depois de ter renovado. A tal renovação que demorou uma data de meses e já ninguém se percebia muito bem qual era a ideia de Varandas, mas ele... E se calhar se houvesse o tal acordo que o Mário falava, a renovação talvez não tivesse acontecido, não sei. Não sei. O que eu sei é que... Não, a renovação, repara... O treinador, já agora dá-me só 10 segundos, eu vou-te já passar a bola, só para dizer isto. O treinador tem uma situação de risco em cima da cabeça dele, deste ponto de vista. Começou mal a temporada, terminou pior. Mudam-lhe mais de meia equipa e vai ter que apresentar resultados imediatos. Porque se o Sporting se engasgar, e é natural que isso possa acontecer, não estou a dizer que vai acontecer, mas é normal uma equipa absorver
5, 6 jogadores novos, quase todos, ou uma boa parte deles para serem titulares, para o lugar de outros muito importantes e com grande peso específico na equipa que saíram, é evidente que há ali um período de abano. Claro. Pode não haver, vejam aquilo que aconteceu com o Porto Farioli, mas a base era diferente. Era um Porto que estava reduzido a quase zero. 2 treinadores, época terrível, quer dizer, a época de Sporting não foi boa, mas quer dizer, não foi a mesma coisa. É uma equipa que chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, a jogar um grande futebol, a ganhar a Paris Saint-Germain, por exemplo. Portanto, que foi por acaso o campeão europeu. Portanto, eu creio que é uma base diferente, mas Rui Borges tem sobre si uma pressão acrescida pelo facto de ter terminado a época como terminou e saber que tem que apresentar resultados com muitos jogadores novos. Desculpa, Mário. Não, eu só queria explicar ponto, aqui a questão da renovação. A renovação, às vezes, os jogadores renovam um contrato quando se sente que há uma necessidade de premiar o jogador. E aí fazem-lhe uma renovação de contrato porque a melhoria salarial é logo no mês seguinte. E resolves aí um problema, ou seja, seguras o jogador, dás-lhe uma certa tranquilidade, dás-lhe um voto de confiança e dás-lhe o prémio. Se estava estabelecido que o jogador ia sair, à partida não havia tanta necessidade não, ou se calhar, de o manter contente, não é? Não, mas aí é que está. Aí por ele estar, provavelmente, já a pensar que podia sair, ou Frederico Varandas admitir a possibilidade de ele sair, é que lhe pode prometer um salário muito mais alto, que se nós formos analisar acaba por ser quase incomportável para o Sporting na altura em que chegar ao último ano de contrato. Porque as pessoas não pensam que o primeiro ano de contrato é o mesmo do terceiro ou do quarto. Não é. Vai sempre subindo. Se já está no teto salarial, esse teto salarial parece que não tem fim, porque vai aumentando. E chega-se a um ponto, com essas renovações de contrato e com a continuidade, é preciso fazer estas limpezas. Não é? Imagina, o City. Já viste o que é um treinador a ter que dizer ao Bernardo Silva que não conta com ele porque o teto salarial do clube já está a ser ultrapassado, ganha tudo muito dinheiro, ou quem diz ao Bernardo Silva diz a outros, não é? E o que é que acontece? O treinador assume também que vai embora. Porquê? Porque o desgaste de uma relação, tu andas, aqueles jogadores dão a vida pelo treinador e chegas a um ponto tu tens de dizer que o clube já não suporta porque tu não podes ir subindo os salários que já são milionários, ainda mais. E, portanto, é incomportável. E quer não, o futebol ainda é um negócio. Aqui todas as partes, do teu ponto de vista, acabam por ser todos beneficiados. Tu repara, o Sporting retira o máximo do rendimento esportivo de Trincão, com a conquista de títulos, e acaba por o vender, provavelmente, daquilo que foi o investimento que fez nele, em termos de salários e em termos de... Deixa-me também aqui colocar-te uma outra questão, Mário, porque Rui Pedro Brás, como sabemos, é diretor desportivo e já agora queria do Al-Ahly. Provavelmente pode ajudar à tua questão. Sim. É que no sábado passado, o Marés, que é um jogador das mesmas características de Trincão, acabou de anunciar o clube e o jogador que não vão continuar juntos. Portanto, há ali, de facto, um espaço para um jogador com esse perfil. A notícia de Romano diz precisamente que poderá ser o substituto, mas aqui parece que Rui Pedro Brás terá tido um peso determinante nesta contratação, Mário. Repara, o Rui Pedro Brás quer é ter sucesso no seu clube e quer é ter sucesso. E nós sabemos que Trincão é a prova desse sucesso. Um calendário competitivo na Arábia Saudita é muito inferior ao de uma equipa europeia. E, portanto, logo aí, o rendimento de Trincão, para já, mostrou que mesmo com excesso de jogos, não se lesionou. Portanto, é alguém que dá garantias. Depois tem o talento. Tendo semanas inteiras para descansar e recuperar, o rendimento pode ser muito maior. E, portanto, ninguém pense que Rui Pedro Brás quer favorecer o Sporting ou quer fazer um grande negócio com o Sporting. Não, ele quer é ter sucesso e sabe que se tem 50 milhões para um jogador, é um médio ofensivo, se for contratar o Trincão, resolve aqui um problema. E há um jogador que ele conhece bem, não é? Porquê? Porque dá essas garantias todas. Eu acho que aí é que é importante. E, portanto, olhar para o mercado nacional é ele olhar para os jogadores que conhece, os jogadores que lhe dão garantias. Porque aqui uma coisa é certa, isto é para diretores desportivos, é para treinadores, é para jogadores. Se não se afirmarem, se não tiverem sucesso, acabam depois por ser também dispensados. Isso toca a todos. E, portanto, a contratação de Trincão tem esse grande mérito, acima de tudo, que é essa possibilidade de ter um jogador de elevado nível que vai fazer menos jogos e onde espera que o rendimento seja muito maior. E já agora vamos ver se não vai haver novidades, por exemplo, em relação ao Maxi Araújo, não é? Que fez um excelente campeonato do mundo, agora tinha saído cedo
e tenha despachado as balas de caminhonete, de caixa As aberta. últimas informações é que o Sporting está a tentar manter Certo, esse mas é um jogador, jogador que tem mercado. mas que obviamente causa alguma preocupação, porque é um jogador, como sabemos, com mercado. Já vamos